Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico referente às lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2022, com esse título abençoado, os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós já estamos, na verdade, nos encaminhando para a reta final, não é? Nós estamos aqui na lição de número 12, que você pode acompanhar aí na tela, né? Lição de número 12, depois temos só mais uma outra lição para encerrar esse trimestre e já começar o último trimestre de 2022, já acerca do livro de Ezequiel. Meus amados, e então nós estamos nesta oportunidade, na lição 12, estudando esse tema, a sutileza da espiritualidade holística. Creio que esse tema ele é muito importante porque precisamos abordar como está a religiosidade no mundo e como isso também está, de certa forma, afetando a igreja, entrando para a igreja, não é? Então nós precisamos aprender o que é essa espiritualidade holística. Já em primeira mão, eu quero dizer para os irmãos que a ideia do mundo hoje, em termos de espiritualidade, em termos de religiosidade, é não fechar, digamos assim, com uma religião apenas. Mas você pode, no seu bojo da sua espiritualidade, abarcar, aceitar todas as religiões como verdadeiras. Então, esta é a tônica principal da religiosidade holística, tá bom? E nós precisamos ver se isso está também adentrando na igreja, tá? Quando você olha aí agora para a verdade prática e o texto áureo, nós temos aí o texto áureo dizendo aquele texto de João, muito conhecido de Jesus. Quando ele disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós acrescentamos aí, apenas para ficar não é mais claro, digamos assim, o que Jesus estava dizendo. Quando ele estava falando de caminho, ele estava falando de um direcionamento. Afinal de contas, quando você está em um caminho, você vai para algum lugar, não é? E é claro que aqui entra todas aquelas questões da vida, não é? Qual é o meu propósito? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Não é? Então isso, claro que é respondido por Jesus quando ele diz que ele é o caminho, né? Então, quando ele diz que é o caminho, ele está falando de um direcionamento. E este caminho, ele também é pautado pela verdade. Aqui no sentido, a verdade é uma referência absoluta, não uma referência relativa. Pois Jesus não é uma verdade relativa, ele não é mais um como os outros fundadores de religião, não é? Essa verdade precisa ser dita porque o tempo em que nós estamos vivendo hoje é esse tempo plural em que a religião, ela como eu disse no início, ela está mais aberta a tudo. Então, quando você vem com uma mensagem dizendo que só tem um caminho, que só tem uma verdade, então isso não é bem aceito, tá? Mas precisamos pregar sobre isso, porque este caminho, esta direção, a qual usa a verdade como uma referência, o objetivo dela é exatamente a vida e a vida eterna. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quando falamos de vida, estamos falando, portanto, de existência, de propósito, o porquê que estamos aqui, qual é o objetivo de estarmos aqui,
para onde vai tudo isso, em que tudo isso vai dar, qual é o final deste caminho, tá bom, irmãos? Tudo isso está dentro do que Jesus falou. Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês o nosso gráfico esboço, não é? Que são exatamente composto de 4 pontos, tá? Sutileza da espiritualidade holística. Então, o primeiro ponto, fenômeno religioso, a busca do sagrado, Deus e os deuses. O segundo ponto, a espiritualidade humana e a necessidade de expressão, tá? O antigo paganismo, misticismo oriental. O terceiro ponto, fundamento da espiritualidade holística, quando eles dizem que não há um Deus pessoal e não há uma verdade factual, uma verdade de fato, tá? O quarto ponto é a espiritualidade holística e o que a Bíblia diz a respeito disso, porque eles pregam sobre, eles têm uma opinião sobre o pecado, tá bom? Bem diferente do que a Bíblia diz, e eles têm a opinião também sobre a questão da soteriologia, da salvação. Então, nesse sentido, não tem, digamos assim, um salvador, né? E isso, precisamos aprender sobre isso para a gente poder tanto defender a nossa fé, quanto também pregar sobre isso. Ok, meus irmãos? Amados, o nosso tópico 1 está falando do fenômeno religioso, tá? Uma dica que eu gostaria de falar para os professores é que esta lição, ela, na verdade, ela está trazendo um pouco de tudo aquilo que nós vimos, que nós presenciamos na década de 90, quando se falava muito a respeito da chamada nova era, tá bom? A nova era. E era algo assim muito novo, mas que as pessoas queriam entender o que era essa nova era, tá? Não é uma religião no sentido de ter um templo, você não vai ter um templo da nova era, mas ela é uma mistura de religiosidade, espiritualidade, filosofia e entre outros fatores, tá? Então, muita coisa que a gente está vendo, que a gente vai ver nessa lição, remete à chamada nova era. Lá naquela época já se falava muito sobre medicina holística, não é? Esse livro aqui, olha, da editora Betânia, Nova Era, o que é, de onde vem, o que pretende, de Marco André, é um livro bem pequeno, mas é um livro bem importante, não é? Que trata sobre esses assuntos, tá bom? Inclusive está falando aqui do início dela, não é? Que começou lá com os fundamentos da russa Helena Petrovna Blavatsky. Então ela trata a respeito disso, ela trouxe muitos fundamentos que foram utilizados, né? Inclusive ela fala muito de uma fraternidade global, que é isso aí que a gente precisa entender sobre o holismo, o que é o holismo, né? Então, quando se fala de holismo, está falando de algo assim bem abrangente, tá bom? Amados, primeiramente eu gostaria de mostrar esse gráfico para os irmãos aí, que é a diferença, tá bom? Entre religião e espiritualidade, tá bom? Para a gente não confundir. Olha, quando você fala de religião, você está falando de um sistema codificado, organizado de crenças, práticas, símbolos que foram feitos, né, de acordo com a visão da espiritualidade daquela religião, para facilitar a proximidade com o sagrado ou o transcendente, que é exatamente o que o comentarista está falando aqui no tópico 1, a busca do fenômeno religioso, né? Ou seja, o fenômeno religioso, a busca do sagrado, tá bom? Isto porque existe no homem uma consciência religiosa, existe
uma consciência da espiritualidade, tá bom? Essa consciência da espiritualidade é o desejo do homem de adorar, tá bom? A um ser superior. Então, o texto de Eclesiastes, que vamos falar também, trata sobre isso, que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Eternidade não é um tipo de tema que você pode estudar no campo científico. A ciência, portanto, não dá nenhuma resposta sobre a questão da espiritualidade, porque ela é muito subjetiva e a ciência quer uma resposta objetiva. Então, a religião, essa ideia de conectar, não é? A palavra religião, vocês sabem, religarem, traz essa ideia de reconectar, de religar o homem com Deus, tá bom? Com o transcendente, com o sagrado. Então está falando de algo objetivo. É o aspecto institucional da espiritualidade. Religiões são instituições organizadas em torno da ideia de espírito, da ideia de espiritualidade. Então, podemos dizer que a religião digamos assim, a prática, não é? Da espiritualidade. Aí o que é a espiritualidade? É a própria relação com o sagrado, com aquilo que é transcendente, não é? Com aquilo que é metafísico. Aí se chama de Deus, se chama de poder superior, se chama de realidade última, tá bom? Nós, evangélicos, cristãos, temos essa relação com o sagrado que nós acreditamos de fato ser Deus, tá bom? Mas eu estou falando aqui de maneira geral, de maneira ampla, para nós entendermos. Então, a espiritualidade é algo que se refere ao domínio do espírito, tá bom? Então, estamos falando de algo dentro da subjetividade, não algo objetivo, não algo palpável, mas nem por isso deixa de ser real, pois tem muitas coisas que nós não podemos ver, que são subjetivas, como os sentimentos, por exemplo, mas são reais. O ódio é um sentimento, o amor é um sentimento subjetivo e real, tá bom? Então, a espiritualidade é essa relação com o transcendente, não é? Se refere ao domínio do espírito, de tudo aquilo que está dentro da esfera espiritual. Aí você tem Deus, os deuses, almas, anjos, demônios e outros seres, né? É algo que é invisível, intangível, porque está falando da essência do próprio ser, não é? E quando falamos da essência do próprio ser, é porque nós, dentro da nossa Constituição, temos também o transcendente. Por quê? Porque o meu espírito é muito diferente, dentro de uma Constituição, digamos assim, do meu próprio corpo, não é? O meu corpo é apenas uma capa, é apenas um invólucro que, deixando de existir, ou seja, morrendo, eu fico completamente inanimado, como qualquer um outro objeto, uma pedra, um pedaço de madeira, mas o que está dentro de mim, que é o meu espírito, que é o homem interior, e isto é transcendente, e isto não deixa de existir. Neste ponto, nós podemos dizer que temos uma certa similaridade com o Senhor, com o nosso Deus. Afinal de contas, lá na criação, quando ele criou o homem, diz a Bíblia que o Senhor soprou, né? Então, o que sai de Deus é o sopro do Espírito, que dá a vida ao homem, né? É por isso que alguns identificam essa parte com a chamada imago Dei, a imagem de Deus no homem. Ok, meus irmãos?
Então esse gráfico aí ele está muito interessante porque ele mostra essas duas coisas e você pode mostrar bem nesse ponto sobre o fenômeno religioso, porque de fato todos os homens têm essa busca pelo sagrado, tá? Meus amados, vamos colocar uma coisa assim para nós entendermos. Nós somos criacionistas, nós acreditamos no que Deus fez, na criação de Deus. Quando Deus criou o homem, não havia necessidade de uma religião, porque havia uma espiritualidade. Como assim? O homem comungava com Deus, o homem se relacionava com o sagrado, com o Deus Criador, com o transcendente, tá? Porém, depois que o homem peca, ele é expulso do jardim. Essa relação com Deus ficou prejudicada, não é? Daí a necessidade da religião. Esse anseio pela religiosidade ficou intrínseco no homem, não é? Porque mesmo Deus se revelando da forma como ele se revelou, não é? O homem foi se afastando de Deus e foi criando os seus próprios ídolos, tá bom? Então o homem foi criando as suas próprias religiões, né? A sua própria forma de religiosidade, né? Fazendo deuses de semelhança com animais, se relacionando com a natureza, não é? Daí nós vamos ver essa parte aqui do panteísmo, porque remete lá aos elementos da natureza, a terra, o ar, o fogo, a água, tudo isso aí virou objeto de adoração do homem, porque ele se afastou de Deus, né? Ele não conheceu, ele passou a desconhecer o verdadeiro Deus, tá? Então, mas existe sim esse desejo, tanto é que aqui é citado, não é, sobre o encontro de Paulo lá com os atenienses, e Paulo diz claramente: senhores, eu percebo em tudo que vocês são religiosos. E por que isso? Porque eles tinham um Deus para cada ocasião, eles tinham um Deus para tudo, como hoje também existe assim, um Deus para cada ocasião, né? E existe até um Deus para as coisas perdidas, não é? Vocês sabem disso, não é? Alguns chamam de São Longuinho, não é isso? Um santo que quando você perde alguma coisa, você dá 3 pulinhos, alguma coisa assim, não sei bem esse ritual, e aí você está invocando a presença deste santo para te ajudar a achar alguma coisa. É desta forma, tá bom? Então, naquela época já existia muito isso, esse anseio. E o anseio para adorar um Deus era tão grande que eles até fizeram um altar sem nenhuma representação, não gráfica, digamos assim, nenhuma representação visual que seja uma estátua de algum Deus, porque a ideia lá é dizer o seguinte: como esse Deus nós não conhecemos, nós não sabemos quem ele é, como ele é, mas ele deve existir em algum lugar, então vamos colocar o nome desse Deus, de Deus desconhecido. E foi exatamente este aí que Paulo aproveitou a deixa para dizer o seguinte: olha, eu adoro a esse Deus desconhecido. Não é? Que coisa maravilhosa, ele aproveitou essa oportunidade. Então esse era o desejo do ser humano, irmãos, de adorar a divindade, né? Porém, quando nós chegamos em Cristo, em Jesus, aí nós podemos dizer que este anseio de reatar, de religar com Deus, ele foi completamente, atendido. E por quê? Porque nós temos o Verbo, o Logos, o Deus Todo-Poderoso se tornando carne para ser visto e para ser adorado pelos homens. Senhor, mostre-nos o Pai.
Felipe, estou há tanto tempo convosco e vocês pedem para mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, ele é de fato, digamos assim, a manifestação desse Deus Todo-Poderoso na terra. É por isso que nós cremos, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós o buscamos. Tá bom, meus amados? E isso de fato precisa ser pregado, precisa ser ensinado, porque há muita coisa aí sendo colocada que distorce, tá bom? Da realidade, do que Deus quer para nós. Porque, meus irmãos, veja bem uma coisa, se de fato o nosso Deus é único, se existe uma singularidade no nosso Deus, no sentido de dizer que só existe Ele, então ou nós acreditamos nisso, ou nós viramos para o outro lado, que aceita uma pluralidade de deuses. Então, nesse sentido, todas as outras coisas que a gente aprendeu, como Jesus dizendo que era o caminho, não um, dizendo que era a verdade, não uma verdade, a vida, não uma vida qualquer. Então, todos esses conceitos caem por terra. Por isso que precisamos continuar reafirmando que cremos em um só Deus, tá? Em um só Deus. Segundo ponto que você pode acompanhar aí na tela, tem a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Olha só, o nosso pastor José Gonçalves, ele cita aqui a questão do paganismo, né? O antigo paganismo e o misticismo oriental. A palavra paganismo, né? Pagão, vem de pagos, que significa país, significa um lugar onde existe pessoas que são, digamos assim, cruas, que não são civilizadas. Por este motivo, alguns estudiosos, como o R.N. Champlin, que eu gosto muito, né? Ele faz aqui uma certa ressalva de que essa palavra pagão, ela é colocada assim de maneira pejorativa, mas ele diz que o pagão, na realidade, é uma pessoa que não tem um conhecimento do Deus verdadeiro e por isso ele adora todos os outros deuses, né? Ele adora todos os outros deuses. Então, é isso aqui que ficou bem claro nesse ponto aqui, tá? Ele diz aqui, olha, segundo o uso cristão primitivo, um pagão era alguém envolvido com adoração idólatra, né? A raiz dessa palavra é pagos, que é país, de onde derivou a ideia de algo cru, não civilizado, em contraste com as outras nações civilizadas que adoravam os seus deuses. Então, é mais ou menos assim, é como se fosse aquele tipo de espiritualidade bem mais bruta, não é? E nesse sentido aqui, meus irmãos, eu acho que é importante a gente estudar um pouco sobre o animismo, porque se diz que o animismo é uma das religiões mais antigas que se tem. Por que, irmão Enomi, o animismo? Porque o animismo é aquela religião primitiva, da qual Paulo fala, não é? Acho que é em Romanos, quando ele fala sobre o fato do homem deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Então se descobriu que existem esses 4 elementos, não é? E que esses 4 elementos são adorados pelo paganismo antigo, pelo animismo, né? Ânima. Então a palavra animismo vem de ânima, porque eles acreditavam que a terra, o ar, o fogo e a água são elementos que contêm a ânima, que é a alma. Daí a ideia de que o animismo, ele também vem trazendo aquela
aquele conceito de que esses elementos possuem uma vida própria. Tá bom, irmãos? Nesse sentido, você vai entender, por exemplo, a identificação desse animismo com os atuais movimentos ecológicos, não é? Que chamam a Terra, por exemplo, de Mãe Gaia, porque a Gaia, a Mãe Gaia, a Mãe Terra, traz aquele conceito de dizer que a Terra possui vida e não só isso, mas possui personalidade. Irmãos, preste atenção, é neste sentido que entra o holismo. Por quê? Porque a palavra holos vem de todo. Então, porque existe o todo e existe as partes. Por exemplo, vamos colocar assim, a Terra é o todo. Aí você tem a parte da terra propriamente dita, a parte do ar, a parte do fogo, a parte da água. São partes que fazem parte de um todo. É como se fosse uma espécie de mecanismo, que aliás o nosso comentarista fala sobre isso, não é? Fala desse mecanicismo, desse sistema que existe, tá bom? Aonde a palavra holos fala do todo, de você observar o todo, tá bom? E depois as partes. O holismo, ele é muito empregado em várias outras, digamos assim, ciências, em várias outras aplicações, e que é correto, não está errado. Mas quando se pega esse mesmo conceito e se aplica para a religiosidade, aí nós temos um problema. É por isso que eu quero mostrar aqui para os irmãos mais adiante sobre isso. Então, o paganismo, o antigo paganismo, está falando, né, da religiosidade primitiva, daqueles deuses que não tinham nenhum pingo de honra, um pouco de honra, né? Eles eram desonrados, no sentido de que havia, por exemplo, a idolatria sexual, onde eles se misturavam e tinham homossexualismo, lesbianismo, bestialismo, sexo com animais, tudo junto e misturado para adorar uma divindade. Então isso é o paganismo antigo, né? É esse paganismo antigo que as nações cananeias utilizavam, conforme aqui o comentarista diz, né? Eles adoravam Baal, os Baalins, Astarte, Asterote, Azera e tantos outros deuses falsos, tá? Quando a gente chega no misticismo oriental, tá? Aí a gente entende um pouco, por exemplo, muda-se algumas coisas da própria religião, dos próprios deuses, mas existe um ponto em comum entre tudo isso daí, tá? O comentarista diz que esse holismo tem invadido o Ocidente. É por isso que nesse sentido aqui eu disse que parece um pouco com a questão da nova era, porque a nova era já vem mostrando isso daí desde a década de 70, tá bom? Com o movimento hippie, com o movimento dos gurus indianos na década de 70, que inclusive ficaram famosos por causa de celebridades que adotaram eles como uma forma de vida, um estilo de vida, já que o que os gurus diziam é que era proibido, então você podia fazer o que quisesse. Aí você tem, por exemplo, os Beatles, o grupo famoso dos Beatles, né, que tiveram envolvimento sim com os gurus indianos, próprio George Harrison, né, ele tem inclusive uma música, e nessa música que você percebe lá, ele cita o nome de uma dessas divindades, né, que é exatamente o Krishna,
ele fala Hare Krishna, e ele fala também de Cristo, porque a ideia é dizer, aqui entra de novo o holismo, vamos entender isso daí, né? A religião passa a ser o todo, tá bom? Mas ela passa a ser plural, ela passa a ser composta. Aliás, irmãos, eu queria que vocês olhassem essa imagem aí para vocês entenderem. Por exemplo, olha, é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Você percebe nessa imagem aí? Você tem uma imagem de Jesus, de Buda, porque aqui está citando, né, essas religiões, hinduísmo, budismo, taoísmo, no caso aí é o Krishna, né? E essa imagem aí, as pessoas que fizeram isso, né, colocaram um texto de Jesus, e esse texto de Jesus completamente fora do contexto correto, porque ele coloca assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, essa ideia de Jesus falar de muitas moradas é uma ideia para dizer o seguinte: na minha casa existe espaço para todos, inclusive de todas as outras religiões. Neste sentido, não tem por que a gente acreditar num Cristo que diz que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, se Ele diz que é só através dele, então essa imagem aí está completamente fora do que Jesus disse, né? O provérbio bíblico diz: há muitos caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles são caminhos da morte. Porém, meus irmãos, esse holismo que nós estamos falando, que a lição traz à baila aqui, é para dizer que todas as religiões levam a Deus. Todas as religiões estão corretas e não tem problema você ter uma espiritualidade mista, tá bom? Isso, inclusive, está sendo massificado de maneira muito grande, tá? Que é exatamente através dos filmes. Os filmes mostram isso, tá? Os filmes mostram isso. A vida de Pi, por exemplo. Aquele personagem lá, ele declaradamente ele aceita, ele abraça e ele consegue se relacionar com as três religiões: cristianismo, islamismo e a religião hindu, que era exatamente de onde ele era, já que ele era da Índia, né, o personagem. Então, irmãos, é isso que inclusive mostra, eu queria também mostrar para vocês, esse gráfico aqui, olha, esse gráfico ele está mostrando esse símbolo, né? Então, nós já falamos sobre o que é religião, o que é espiritualidade, e falamos sobre o que é o holismo. Esse gráfico ele está simples, mas ele está bem objetivo. O holismo mostra o todo e mostra a parte. Agora, quando eu estou falando do que é o holismo aqui, eu quero que vocês olhem para esse símbolo, que vocês já devem ter visto utilizado aí em algum logotipo de banco, né? Irmãos, esse símbolo aí, ele é chamado de fita entrelaçada, tá? Ele é um símbolo da nova era, tá? Um símbolo da nova era, que inclusive este comentarista aqui, pastor Marcos André, nesse livro Nova Era, o que é, de onde vem e o que pretende, ele fala sobre isso. Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem o que é que significa esse símbolo, para você entender tudo isso que nós estamos falando aqui, tá? Então, por exemplo, ele diz aqui que a fita entrelaçada simboliza a interdependência global, ou seja, não tem mais uma individualidade no quesito religião. Por quê? Porque a ideia é que a religiosidade, a religião se torne global.
Ou seja, todos podem juntar as partes importantes da sua religião, e aí entra o movimento ecumênico, e aí entra o sincretismo das religiões, tá? Então você pode utilizar tudo isso para unificar todos os setores, tá? Essa fita entrelaçada foi usada por Marilyn Ferguson no livro A Conspiração Aquariana em 1980. Então este símbolo que você está vendo aí é o símbolo que mais representa esse holismo, tá bom? Por que fita entrelaçada? Porque você não está vendo aí o infinito. Você não está vendo o infinito. E eu fiz um outro, deixa eu ver se eu mostro aqui para os irmãos, tá bom? Esse outro aí para você entender. Então pronto. Esse outro aí é o mesmo símbolo, mas eu adicionei aqui alguns elementos de várias outras religiões, né? Então você tem ali o judaísmo, o cristianismo, o hinduísmo, o próprio taoísmo, porque esse yin e yang também está relacionado com isso. O yin e yang você já sabe, não é? Está falando de morte e renascimento, está falando de bem e mal, está falando de que todo mal tem uma parte boa, todo bem tem a sua parte boa. Então, nesse sentido aqui, ele minimiza a questão do pecado, porque diz que não existe pecado, o que existe são coisas que são negativas, polos negativos, mas que têm a sua parte positiva, assim como tem partes positivas que têm a sua parte também negativa, mas que pode coexistir, tá bom? Em perfeita harmonia. Eu pergunto para os irmãos, isso está correto de acordo com a palavra de Deus? Não. Porque se por um lado, de fato, nós temos uma natureza pecaminosa, eu sempre tenho dito isso aqui, que a nossa carne ela não se converte, o que nós temos é Paulo dizendo que há uma luta entre a carne e o espírito, porque eles são contrários entre si. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que isto que é corruptível, que é a nossa carne dominada pelo pecado, será revestida da incorruptibilidade. Então o Espírito vencerá o poder da carne no momento da glorificação futura. Esse símbolo aí ele está muito importante porque ele está mostrando exatamente isso que está acontecendo de maneira global, porque a ideia é que a religião ela seja formada, ela seja criada uma amálgama de todas as outras religiões, tá bom? Vamos correr aqui por causa do nosso tempo, meus amados. E aí nós temos o ponto 3, que está falando sobre fundamentos da espiritualidade holística, você pode acompanhar aí, tá? Então, o que é que essa espiritualidade holística diz? Que não existe um Deus pessoal. Inclusive, na entrevista que é feita com a própria Helena Petrovna Blavatsky, você pode encontrar neste livro aqui, tá bom? Nova Era, o que é, de onde vem, o que pretende. É mostrado aqui uma entrevista que é feita com essa Helena Blavatsky, em que pergunta para ela, vocês acreditam em Deus? E então ela responde, nesse Deus cristão nós não acreditamos. Refutamos a ideia de um Deus pessoal, extracósmico e antropomórfico, que é apenas a gigantesca sombra de um homem e não do homem, em seu melhor aspecto. Dizemos e provamos que o Deus da teologia é uma porção de contradições e uma impossibilidade lógica. Sendo assim, não há nenhuma relação nossa com ele. Então, você vê que, de fato, a ideia é dizer o seguinte, olha, não existe um Deus pessoal. O que existe é um Deus plural, né? Esse Deus plural é um Deus que está disposto a atender a
todos os anseios da sociedade. Meus irmãos, isto aqui, aliado com esse segundo ponto que fala sobre que não há uma verdade factual. Então, se não há um Deus pessoal e não há uma verdade de fato, mas o que existe é um relativismo, então o Deus que eu creio é diferente do Deus que a outra pessoa crê e que os outros creem, e não tem problema coexistir tudo junto, porque não existe um Deus pessoal, tá? Então esta é a ideia do movimento holístico. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos é que, professor, você precisa passar isso para o aluno. O que é que nós precisamos colocar como verdade absoluta, tá bom? É o cumprimento das profecias. Porque o que a Bíblia mostra é que no final de tudo, o que vai existir é uma só manifestação religiosa no mundo todo, que vai ser capitaneada, que vai ser, levada a cabo por um elemento que a Bíblia chama esse elemento de anticristo, que, aliás, nessas religiões da própria filosofia da nova era, eles também esperam, né? Na nova era eles chamam de Maitreya ou Avatar. O Avatar seria aquele personagem que desce com a aprovação, ou seja, ele desce sendo aceito por todos, né? O filme Avatar, ele pegou só esse nome porque, de fato, é mais ou menos essa ideia que eles fazem, né? Alguém que se faz passar por outro ser, que desce e é aceito por todos, porque ele faz uma revolução ali, né? A própria natureza está mostrando essa parte holística em que eles estão, de repente, todos os elementos da natureza ali estão conectados. Mas esse não é o ponto. O ponto que eu quero dizer para vocês é que a religião do futuro, a espiritualidade que vai ser mostrada no futuro, que vai ser pregada, que vai ser apregoada, que vai ser aceita pelo anticristo, é exatamente este tipo de religiosidade que nós estamos falando. E a argumentação é muito boa. Claro, você sabe, não é? A religião foi o motivo de muitas guerras, inclusive o próprio cristianismo. Note que eu não estou falando do cristianismo de Jesus, tá bom? Se tem alguém aí defendendo que Jesus usaria armas, isso é problema do entendimento de quem faz isso. Tem cristão que faz isso. Pesquise um pouco sobre a teologia do domínio, que você vai ver um pouco isso daí, né? Aquela ideia de você implantar o cristianismo à força, como a Igreja Católica fez na época das cruzadas, né? Dos cruzados. Então eles fizeram dessa forma, usando a espada, sendo que Jesus disse para Pedro: guarda a tua espada, porque quem quiser viver pela espada morrerá por ela. Você não encontra na Bíblia Jesus impondo o seu evangelho, a sua mensagem à força. Então todos que fizeram isso, fizeram desvirtuados do evangelho de Jesus. Então por isso houve-se muitas guerras, houve-se muita opressão, houve-se muitas pessoas que morreram. E o argumento do anticristo vai ser excelente nesse sentido. A religião foi a causa de muitas guerras. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que cada um permaneça na sua própria religiosidade, adorando ao Deus que você quer adorar, do jeito que você quer. Isto é, irmãos, o próprio holismo. O próprio holismo. Por exemplo, você pergunta aqui, olha, como é que isso se reflete dentro da igreja evangélica? Aí vamos para o quarto ponto para nós encerrarmos aqui, tá?
a espiritualidade holística e a Bíblia. Como é que isso se reflete dentro da igreja? Na relação do problema do pecado, como é dito aqui, não é? Então, há pessoas que até dizem, por exemplo, que nós não pecamos mais. Eu já vi pastores ensinando isso. Nós não pecamos mais. Nós não é uma questão de nós nos esforçarmos para não pecarmos mais. É as pessoas dizerem que nós não pecamos. E isso aí está de acordo com o ensinamento holístico que diz que o ser humano não tem pecado, tá? E se o ser humano não tem pecado, então ele não precisa de um salvador pessoal, que é o que nós estamos estudando aqui. Um salvador pessoal. Se você não tem pecado, você não precisa de um salvador pessoal. Aí, nesse sentido, o que se cumpre é exatamente essa parte holística em que você pode ser o que você quiser, de acordo com a sua própria religião, adorar ao Deus que você quiser, ter a sua própria espiritualidade e ponto. É assim que vai ser no futuro e vai ser muito aceito. E como eu disse para os irmãos, a argumentação ela é muito boa, porque de fato a ideia é que se traga a paz para o mundo. Olha que coisa! Então, essa espiritualidade holística, essa espiritualidade plural, ecumênica, sincrética, é que vai fazer com que surja a paz. Isso está de acordo com a Bíblia. A paz vai surgir exatamente porque o primeiro cavalo do primeiro selo que é aberto, o cavalo branco, é um cavalo da paz. É um cavalo do ser que vai trazer a paz para o mundo tão combalido com guerras, especialmente guerras de cunho religioso. Meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Volto a dizer, pedir que os irmãos orem por nós, tá bom? Se esse estudo foi bom, juntamente com os gráficos, que você possa compartilhar aí. Nós vamos colocar todos eles também no nosso grupo, para que você possa compartilhar, tá bom? Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.